Eu já tenho falado nos meus vídeos que quando Paulo escreveu 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios 15, mas em destaque 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo tinha o profeta Daniel na mente. Porque se você abrir o livro do profeta Daniel, como os apóstolos abriram, você não vai encontrar um arrebatamento em duas partes, secreto. E eles estudam o Novo Testamento, geralmente se usa somente as cartas de Paulo e ainda com uma super edição. Corta aqui, corta lá, junta aqui, junta lá, descarta aqui, descarta lá e vira uma edição. Só que essa edição gera uma contradição. Segundo o que o Espírito Santo revelou para o profeta Daniel, a pedra bate nos pés da estátua. E somente quando a pedra bate nos pés da estátua, toda a estátua se quebra, vira pó e o vento leva tudo. Mas a pergunta é o seguinte, em que ponto da estátua você acha que o apóstolo Paulo se localizava? Nas pernas. Só que no tempo de Paulo não tinha duas pernas. Tinha apenas uma, era Roma Ocidental. A nova Roma, Roma Oriental, ainda não existia, não tinha Constantinopla, não tinha Constantino, não tinha nada. Mas o apóstolo Paulo olhava para o profeta Daniel, sabia que se encontrava na Era do Ferro, na época das pernas de ferro, mas ele não enxergava duas pernas. Se o apóstolo Paulo se encontrava na parte de ferro da estátua, olhando para as pernas, ele sabia que Roma tinha que se dividir, porque ele tem inteligência suficiente para entender que haveria de se dividir o reino, porque quando chega na parte dos pés, ele iria estar lendo os pés de barro misturado com ferro, será um reino dividido, e os pés provêm das pernas. Agora presta atenção, se o apóstolo Paulo ensinava o arrebatamento iminente para a igreja na sua própria época, se a igreja fosse arrebatada a qualquer momento, naquela época, o mundo daquela época, o mundo teria apenas 7 anos para formar toda a parte dos pés, barro e ferro, para depois chegar nos dedos, são 10 reinos, para depois disso se levantar o chifre pequeno, para então o chifre pequeno fazer guerra contra 3 e aí começar guerra contra o povo santo. Tudo isso teria cabimento num espaço de 7 anos? Então o que detinha o anticristo não é o Espírito Santo. O que detém o anticristo são os eventos, a ocasião própria. Porque segundo a profecia, o anticristo só pode se manifestar depois que tivesse as pernas de ferro, a parte dos pés, os dedos. Por isso que Paulo fala, lembra que eu ensinava todas essas coisas, eu costumava falar quando estava com vocês? Agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja manifestado na sua ocasião própria. Qual é a ocasião própria do anticristo se manifestar? Depois que toda a estátua tiver construída, ou se levar para os animais, a revelação fica mais ampla ainda. Se o Espírito Santo detém o anticristo para que a igreja não sofra, por que o Espírito Santo não deteve Nero, Domiciano? Por que o Espírito Santo deixou os cristãos serem queimados vivos, crucificados, pegando fogo para iluminar o caminho para Nero passar dos seus jogos? Irmãos, coloca a mão na consciência, tanto pela profecia como pela lógica. Imagine se aqueles mártires, aqueles irmãos que não amaram a sua vida até a morte, tivessem vivos hoje e ouvisse a igreja falar que não é justo a igreja sofrer a grande tribulação, porque a igreja, com a sua doçura do evangelho, detém o anticristo para que ela não sofra. Imagine aqueles irmãos ouvindo isso. Eu te mostrei argumentos pela lógica e pela escritura. Abandona isso para você seguir em frente na obra do Senhor, ensinando o que é certo para a igreja, armando ela. O Senhor Jesus sofreu. Por que a igreja não vai sofrer? Pedro falou para a igreja, assim como o Senhor Jesus sofreu na carne, armai-vos também com esse pensamento. Armai-vos é a arma para a igreja ensinar que ela vai sofrer. Imagine o apóstolo Paulo ensinando para a igreja, vocês não vão sofrer. Ele falou, Deus nos livra da ira futura, mas ira futura na mente do apóstolo Paulo não tem nada a ver com ira futura na mente dos pré-tribulacionistas. Paulo falou para a igreja que eles iriam sofrer. Já estavam sofrendo, mas imagine Paulo falando, vocês não vão sofrer, porque Deus vai fazer isso e aquilo, não vai permitir isso e aquilo. Aí vem Nero e devora os cristãos. Então, irmãos, a pergunta que eu vou deixar para ficar na mente de todos vocês, a pergunta do vídeo. Não adianta trazer 20 textos e não responder a pergunta. Como que o mundo iria se desdobrar em 7 anos? Ninguém aqui quer passar por grande tribulação, mas é o dono da sua própria casa que escolhe como ele vai fazer a limpeza na sua casa. Se o Senhor Jesus designou assim, e vários profetas sofreram para nos deixar exemplo, é porque isso vai acontecer com a igreja.